Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa unidade 3. Nós vamos falar sobre a complexidade da avaliação da aprendizagem na Escola Brasileira no ensino fundamental. Então, de acordo com a concepção da avaliação dos parâmetros curriculares nacionais, ou seja, os PCNs, a concepção vai além da visão tradicional. Deve acontecer de forma contínua. Por quê? Porque no passado, antes, na realidade, a avaliação ela tinha a função apenas de mensurar, dar notas. No entanto, nós sabemos que a avaliação ela deve acontecer de forma contínua. E realmente a avaliação ela tem que ter esse papel de subsidiador e de fazer a intervenção para saber se realmente o aluno ele compreendeu o conteúdo aplicado. Então, para o aluno, a avaliação é instrumento de tomada de consciência de suas conquistas. Para o aluno, ele vai saber realmente se ele realmente aprendeu, se ele assimilou o conteúdo ou não. E para a escola, possibilita definir as prioridades e localizar quais aspectos das ações educacionais demandam maior apoio. Ou seja, para a escola, a avaliação ela vai ter o papel, o professor vai verificar se realmente as estratégias que ele traçou, segundo aquele seu planejamento, foram alcançadas ou não. Então, vai subsidiar, localizar e realmente destacar quais aspectos dessas ações elas vão precisar de um apoio maior ou não. Então, as funções da avaliação, quais são? Elas possuem funções somativa, diagnóstica e formativa. Somativa por quê? Porque vai informar aos interessados a situação do rendimento da aprendizagem. Que rendimento esse aluno tem? Qual foi a sua nota? Foi uma nota inferior? Foi uma nota 8, 6, 10? Qual foi realmente a situação desses alunos? E a avaliação diagnóstica, ela vai exatamente nos mostrar se o aluno realmente já possui alguns conhecimentos, qual é o conhecimento de mundo dele, naquela determinada disciplina, ele vai saber, o professor vai poder saber que aspectos ele tem dificuldade, ele possui já um conhecimento. Então, é utilizada no início de um curso, no início de uma disciplina e para identificar os conhecimentos dos alunos. Já a função formativa. Segundo o RADIS de 2001, a avaliação formativa é aquela que se situa no centro da ação de formação. Por quê? Porque ela vai proporcionar o levantamento de informações que são úteis à regulação desse processo de ensino-aprendizagem. Então, vai contribuir para a efetivação dessa atividade de ensino. Essa é a visão desse autor. Então, a avaliação formativa, ela tem uma função muito importante, ela tem função primordial. Por quê? Porque ela vai proporcionar exatamente essa efetivação dessa atividade de ensino dentro da função formativa. Assim também como a gente vai observar que ela vai acontecer de forma contínua processual, né? Então, vai acompanhar o aluno sistematicamente ao longo do processo e vai saber se em determinados momentos o aluno realmente aprendeu os conteúdos trabalhados ou não. Então, a avaliação contemplada nos parâmetros curriculares, nos PCNs, ela é compreendida como elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino. Assim como também ela é compreendida como conjunto de ações em que o objetivo é ajustar e fazer a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma. Ou seja, é a avaliação que vai possuir essa função de fazer a intervenção pedagógica, onde o professor ele vai observar se ele vai ter que fazer toda uma retomada, uma retrospectiva e repassar mais uma vez aquele conteúdo de uma forma diferenciada ou não, para que esse aluno realmente possa aprender de uma forma melhor. E também ela é o conjunto de ações que vai buscar obter informações sobre o que foi aprendido e como. E é elemento de reflexão contínuo para o professor sobre a sua prática educativa. Então, segundo os PCNs, a avaliação contempla todos esses aspectos. Nós observamos aqui alguns instrumentos adequados à avaliação. Quais são eles?
Nós podemos citar aqui os seminários, as tarefas de casa, os trabalhos em grupo, feitos em sala de aula, os testes surpresas, as provas orais, as provas escritas e os debates. Bem, os seminários, quais são as funções dos seminários? Os seminários, eles são utilizados para promover a interação entre os alunos, estabelecer contextos que eles possam se expressar, e também vai fazer com que os mesmos eles possam pesquisar assuntos que foram abordados durante o tempo em que foi discorrido na sala de aula, né? Então, as tarefas de casa também, na maioria das vezes, tem por finalidade fixar os conteúdos que foram trabalhados no contexto da sala de aula. Então, possui uma função formativa, né? Então, na função formativa, espera-se que o desenvolvimento desses conteúdos ele seja observado exatamente nessas tarefas que são repassadas. E é exatamente nessas funções formativas que nós vamos observar o treino e a habilidade através dessa prática nas tarefas de casa. Então, os trabalhos em grupo, que são trabalhados exatamente com o olhar do docente, ele é estabelecido, ele é desenvolvido a fim de promover a interação, a cooperação, o aprendizado do trabalho em equipe, né? Então, dessa maneira pode fomentar práticas de compartilhamento, de compreensão, do ouvir, de expressar, né? E assim como também vai fazer com que esse grupo eles possam ter toda a autonomia da produção desse conhecimento, não é isso? Então, os testes surpresas, eles também vão promover o estudo antecipado e contínuo desses conteúdos que foram trabalhados no cotidiano da sala de aula. Então, os testes surpresas, eles também têm essa função de promover esse estudo antecipado. Já as provas escritas, o objetivo principal é a verificação do que foi aprendido ao longo de um determinado período. As provas orais vai exatamente permitir com que o aluno possa expressar seu ponto de vista oralmente, né? Então, vai servir como avaliação também. Todos esses instrumentos, eles são adequados na prática da avaliação. Dentro da construção do paradigma avaliativo, nós podemos questionar o que e para que avaliar, porque nós sabemos que, segundo todo o estudo, todo o embasamento que nós observamos durante essas unidades que nós estamos abordando, existe toda uma construção, existe toda uma pesquisa embasada que vai falar exatamente dessa avaliação, como foi desenvolvida. Então, que processos se entrecruzam com a prática docente? Então, a construção do paradigma avaliativo ele é embasado na compreensão de que se avalia o aluno sobre 4 referenciais. Mas que referenciais são? Contexto institucional, o paradigma pedagógico, a racionalidade docente e representações. Por quê? Porque nós sabemos que a avaliação ela vai possibilitar o aluno se aproximar ou não da expectativa de aprendizado, né? Então, o professor ele precisa fazer a intervenção pedagógica caso esse aluno ele não esteja conseguindo chegar ao nível de aprendizado adequado ou não. Então, segundo a Lei 94/96, ela enfatiza a autonomia pedagógica da escola, apoiada no projeto pedagógico da mesma e os objetivos alicerçados no projeto político da escola a partir de uma gestão participativa. Então, segundo a construção desse paradigma, nós temos que observar sobre esses 4 referenciais. Segundo o contexto institucional, nós observamos que toda escola possui toda uma elaboração, todo um regimento, né? E todo esse regimento é expresso no projeto político da escola. Então,
todo o projeto político da escola ele deve ser construído através da família, através dos alunos, da sociedade, da comunidade. Então, o projeto político da escola, se ele foi executado com o auxílio de todos esses, com a participação de todos esses, ele vai ter uma gestão participativa, uma gestão democrática. Então, esses regimentos escolares, eles se configuram como referências rígidas e estéreis, expressivas de deveres e sanções discentes. Muitas vezes, eles são elaborados fora do contexto. Então, quando eles são elaborados fora do contexto da escola, fora do contexto pedagógico, então fica muito complicado, fica muito difícil fazer com que realmente expressem o que deve expressar, o que deve ser expresso realmente, que é a realidade do educando e que possa realmente ser inspirado de uma forma plena, numa realidade que possa realmente subsidiar esse aluno e que essa avaliação aconteça de forma como deve ser, de uma forma participativa. Então, de acordo com as contribuições teóricas de aprendizagem e o desenvolvimento, nós temos aí, são muitas contribuições, mas nós escolhemos destacar apenas duas, que foi a de Skinner e Piaget. Então, Piaget vai falar sobre o alcance dos objetivos e instruir ações de reforço. Então, para Skinner, é importante controlar o alcance desses objetivos, como também instruir as ações de reforço. Por quê? Exatamente porque, na sua visão, vocês sabem que Skinner, a palavra-chave de Skinner é o comportamento. Então, para ele, na visão de Skinner, o aprendizado concentra-se na capacidade de estimular ou reprimir comportamentos, né? Comportamentos que são desejáveis ou indesejáveis. Então, os comportamentos, eles são obtidos punindo, né? Punindo o comportamento não desejado e reforçando ou também incentivando o comportamento que nós desejamos que esse indivíduo tenha, né? Então, com o estímulo repetido até que se torne automático, quando nós repreendemos o comportamento que não é interessante para que essa aprendizagem aconteça, aquele aluno ele não vai mais passar a repetir esse comportamento. Por quê? Porque sempre que ele repete, ele é reprimido. E o comportamento que é desejável e que é motivador para a aprendizagem, ele vai ser reforçado. Então, assim, Skinner, dentro da sua teoria, ele abordou dessa maneira. E Piaget, então, para Piaget, a aprendizagem ela vai ocorrer através dos processos de assimilação e de acomodação, que vai ser feita através de esquemas. Então, no processo de assimilação, o sujeito cognitivo, sujeito pensante, ele busca englobar as informações vindas do meio a fim de aumentar seu conhecimento. Então, durante este processo, há uma seleção natural dos principais conteúdos. O processo ele é controlado pelas estruturas mentais que existem previamente no sujeito, ou seja, que o sujeito já obteve antes. Já no processo de acomodação, ocorre a retenção das informações que constituem seu repertório cognitivo. Então, a acomodação ocorre quando a organização mental se modifica para acomodar as informações assimiladas pelo sujeito. Então, o que significa, pessoal? No processo de assimilação, nós observamos que o sujeito ele passa a englobar, ou seja, ele passa a juntar as informações que ele já tinha obtido antes do meio, a fim de aumentar seu conhecimento. De acordo com esse processo, ele faz toda uma seleção natural dos principais conteúdos, ou seja, das principais informações, dos principais conhecimentos que ele já tinha. Digamos, vamos colocar aqui como exemplo uma criança. A criança, ela observa um cavalo
E, conhecendo já um cachorro anteriormente, ela chama o cavalo de cachorro, ela o nomeia. Assim que ela o vê, ela diz: olha o cachorro. E o adulto, ao estar próximo, já corrige e diz: não, ali é um cavalo. Mas por que a criança teve essa ideia? Porque o que ela já conhecia, com as características, com o rabo, com as características do cavalo, era o cachorro. Então, assim que ela observa, ela olha, ela identifica como um cachorro. E à medida que o adulto, a pessoa que está ao seu lado, passa a informá-lo de que ali é um cavalo e citar as suas características, ela vai armazenando, ela vai acomodando todas aquelas informações assimiladas. Então, é o processo de assimilação e acomodação. Então, essas duas contribuições desses dois teóricos foram muito importantes, porque aqui nós observamos que ele fala o tempo inteiro sobre a aprendizagem, de que forma nós aprendemos, de que forma nós assimilamos, de que forma nós acomodamos informações e conhecimento. Então, é necessário que nós tenhamos muito cuidado com a questão da avaliação. Por quê? Porque, segundo a concepção que nós temos da avaliação, nós traçamos nossas representações. E essas representações, elas são expostas no nosso cotidiano, na nossa prática, são escolhidas como embasamento para nosso trabalho. Então, a avaliação, ela, na verdade, ela sempre esteve relacionada com o poder. Né? Por quê? Porque ela oferece ao professor a possibilidade de controlar a turma, muitas vezes, né? Muitas vezes não, em todas as vezes, provoca muitas vezes danos, né, nesses alunos que são adultos, que são jovens. Mas o que acontece? Muitas famílias acabam por valorizar escolas que são mais exigentes nas suas avaliações. Né? E nós sabemos também que nas universidades existe toda uma análise e todo um planejamento para que sejam dadas notas e esses cursos e as universidades sejam rotuladas. Então, tudo isso são representações que devem ser analisadas, que devem ser confrontadas. Por quê? Porque a credibilidade, geralmente é uma questão de resultados. Então, essas representações que nós trazemos conosco, ela é muito importante. Por quê? Porque são exatamente elas que vão embasar todo o trabalho do professor. Então, a escola ela deve tratar o aluno com cuidado, para que ele não possa ser rotulado, né, mediante a classificação que pode ser camuflada através da prevalência do sentido de medida no tratamento da avaliação, né. Até quando nós vamos substituir a nota por conceito, ou quando nós vamos empregar a premiação, né. Então, a gente deve ter muito cuidado com isso. Com todas as representações que existem dentro da escola, né, acerca da avaliação da aprendizagem. Então, tudo isso deve ser analisado e confrontado, né, especialmente nos dias de hoje, exatamente quando nós formos observar o discurso de qualidade da escola, da excelência do ensino, que confere maior ou menor credibilidade às escolas e aos sistemas de ensino. Por quê? Exatamente porque a credibilidade é uma questão de resultado. Então, o processo avaliativo na escola ele deve estar aliado à organização de ensino quanto à estrutura, ao regimento, ao fluxo do aluno e ao calendário. Né? Então, bom trabalho, bons estudos, que vocês possam ter bons resultados.